Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos abordar um tema que o pessoal tem me pedido muito para explicar um pouco mais sobre as características, né? O que causa, como ajudar, né? Como o que é o autismo. Então, hoje a gente vai entender de forma mais clara e objetiva sobre o que é o autismo, né? Então, o que é o autismo, pessoal? O autismo é um transtorno do espectro autista, o TEA, né? É uma condição do neurodesenvolvimento que afeta, pessoal, a maneira como a pessoa se comunica. Então, existem autistas verbais e não verbais. Autistas verbais são autistas que têm a comunicação da fala, né? Eles falam. E autistas não verbais que utilizam o meio da comunicação aumentativa alternativa para se comunicar, ou seja, eles se comunicam apontando, ok? É, como ela se comunica, como interage socialmente e percebe o mundo, né? O termo espectro, pessoal, significa que cada pessoa autista é única, né? Cada ser é único, cada um é o que é, né? E existem diferentes níveis de suporte e de formas de expressão. Níveis de suporte. Existe o autismo nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, ok? Todas têm as suas características, o seu comprometimento, né? Tem as suas fases de crises, ok? Não existe, assim, o melhor, tá? Até porque isso é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, sempre vai afetar a comunicação, a interação social, né? E a forma que a pessoa observa o mundo mesmo, ok? Então, quais são as características principais? Embora cada indivíduo seja diferente, né, o autismo costuma se manifestar em três áreas principais. Quais são elas, pessoal? A comunicação e a linguagem, né, que pode haver dificuldade em compreender ou usar a linguagem verbal e não verbal. É o que eu falei para vocês, que existe um autista verbal que tem a fala, que tem a comunicação verbal, e tem os autistas não verbal que utilizam o meio da comunicação aumentativa alternativa para se comunicar, né? Característica 2, interação social, né? Tem dificuldade de entender gestos, expressões sociais ou regras sociais. Por exemplo, muitos autistas têm dificuldade com mudança de ambiente, ou seja, se ele está numa escola, ele está dentro de uma sala de aula e está na hora do lanche, ele quer subir e está na hora de subir para o refeitório, não é porque está na hora que a criança está regularizada para subir. Se ela, principalmente se ela tiver a comunicação não verbal, ela não saber verbalizar que ela não quer subir para o refeitório, ela vai entrar em um momento de aceleração, ou seja, um momento de crise. Por quê? Porque ela não vai saber te comunicar que não quer subir, ela não sabe falar o não, e às vezes não consegue nem apontar o não ainda. E você vai subir com ela para o refeitório, essa criança vai começar a chorar, gritar, muitas das vezes até começar a autoagressão, é, porque ela não soube verbalizar e você também não soube compreender. Então, muitas das vezes, os autistas têm dificuldade mesmo em mudança de ambiente, né? Ou entender gestos, por exemplo, se você falar não com ele, pode ser que ele é, é, tenha dificuldade em ter aceitação do não, porque tem isso, tá, pessoal? Às vezes o não gera um gatilho, entra em crise, não é que essa pessoa está dando birra. Muitas das vezes a gente tem que saber diferenciar essas questões. O que é birra e o que é crise. A gente vai abordar esse tema ainda no canal, ok? Mas, então, é necessário que vocês mantenham, assim, o máximo de um olhar diferenciado para saber ajudar essas crianças, para evitar que ela entre em aceleração, ok? Então, vamos para a próxima característica. Comportamentos e interesses repetitivos. Gostam de rotinas e podem se sentir desconfortáveis com mudanças, como eu disse para vocês. Às vezes a criança está na sala de aula, tem que subir para o refeitório, ou tem que ir para a quadra, porque tá no horário da sala de aula, tá no horário da rotina da sala, mas a criança tem essa dificuldade de mudança de ambiente. Então, seria o ideal você
deixá-la, essa criança em sala com você, com alguma demanda, com você ofertar outra coisa para essa criança, ok? Por quê? Para que ela consiga ficar bem o restante da carga horária que você tem com ela, ok? Senão essa criança vai entrar em aceleração e não vai ser legal. E apresenta muito interesse em intensos temas específicos. Se você só oferta livros, 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 às vezes essa criança tem um hiperfoco em livros. Se você só oferta livros, essa criança, você vai estar reforçando o hiperfoco dela, entendeu? Você tem que ter outras estratégias para, é, para desviar o foco dessa criança, ok? Para que ela não fique tão focada no hiperfoco dela, ok? Então, sempre que você puder mudar a estratégia da sala, a estratégia do jogo, ofertar outro jogo, faça isso para que a criança não entre em aceleração. Bom, muitas pessoas têm dúvida que o que causa o autismo, né? O autismo, pessoal, não tem uma causa única, né? Estudos indicam que ele resulta em uma combinação de fatores genéticos e ambientais que influenciam no desenvolvimento do cérebro. E é importante, pessoal, saber que o autismo não é causado por vacinas, por traumas ou criação familiar. Muitas pessoas têm falado assim, depois da pandemia aumentou os casos. Não, pessoal, sempre existiu, só não era tão falado. Hoje em dia é mais falado, é mais comentado, porque hoje existem terapeutas, né, fisioterapeutas que fazem atendimento clínico, terapeutas ocupacionais que fazem atendimento no desfraude e outras demandas também, na socialização, interação da criança, né, tem psicólogos. Então, hoje tem mais pessoas que estudam sobre o autismo, por isso é tão falado, né? Porque antigamente não tinha tantas pessoas que sabia, né, sobre o autismo ou sobre outras deficiências também, por isso que não era tão comentado. Pelo contrário, é, até hoje não se é tão falado, a gente não vê tantos lugares com acessibilidades, né, para cadeirantes, né, não tem lugares com rampas, muitas já aconteceu comigo, e apresentar teatro e a escola não ter uma rampa, uma porta adaptada, a criança ter que lanchar do lado de fora porque ela é cadeirante, a porta dela não passou na largura da porta da escola, né? Então é necessário ter esse olhar diferenciado que existe pessoas com deficiências que vai acontecer de ir para o ensino de adaptações para elas, né? Então, quando aparece, agora a gente vai mudar o tema, quando aparecem os primeiros sinais de autismo, né? Geralmente, pessoal, os sinais surgem antes dos 3 anos de idade. Embora possa ser notado, né, ainda no primeiro ano de vida, entre os principais sinais estão eles, né? Pouco contato visual, essa criança não vai ter contato visual com você, não vai responder o nome, você pode chamar Rafael, Rafael, a criança não vai olhar, não vai atender, ela vai continuar brincando com o brinquedinho dela, ou com a mãozinha dela, ou o reflexo das mãos, olhando para as mãos, né? Pouco contato visual, quando você chama, não olha, né? Dificuldade em brincar com outras crianças, né? Essa criança não vai ter essa interação que uma criança, né, sem deficiência tem, né? Já tem essa iniciativa de chegar e chamar para brincar. Uma pessoa com deficiência já tem essa dificuldade de chegar, interagir, né, com outras crianças também, tem um preconceito também. Atraso na fala, pode ser que essa criança vai balbuciar, vai estar balbuciando ainda, ou às vezes nem vai falar nada, apenas gritos, né? Reações intensas a sons, luzes ou texturas, né? O estímulo sensorial sobrepesa muito a mente da criança, entendeu? Então, se você tem muito estímulo de cores na sua casa, ou seja, você tem lâmpadas acesas, muitas coisas coloridas, isso está engatilhando sua criança a entrar em crise, ok? Entrar em aceleração. Então, vamos lá. Como é feito o diagnóstico do autismo, né? O diagnóstico é clínico, né? Ou seja, quem dá esses diagnósticos é um profissional especializado, né? Geralmente neurologistas, né? Psiquiátricas ou psicólogos.
Eles avaliam o comportamento, o desenvolvimento e o histórico da criança. Quanto mais cedo o diagnóstico, pessoal, melhor é o acompanhamento e o desenvolvimento dessa criança. Ou seja, se você descobriu, a criança já tem 2, 3 aninhos, começa as intervenções quando pequeno, para quando estiver grande, você já conseguir manejar essa criança. Porque muitas das vezes as famílias vai tentando, ou às vezes não tem um suporte também, né? E quando vai levar, vai buscar ajuda para essa criança, ela já está com todo o quadro de aceleração, sem aceitação do não, né? É, agride, se autoagride, se automutila, né? Agride o outro, né? É a heteroagressão. Então, é necessário fazer essas intervenções quando pequeno. O que ajuda pessoas autistas a se desenvolverem, pessoal? O acompanhamento adequado faz toda a diferença. Às vezes você pensa assim, o atendimento dele com o fisioterapeuta é só meia hora. Mas uma meia hora que resolve, com certeza faz a diferença na vida dessa criança, sabe? Muitas pessoas têm o julgamento de falar, não faz diferença meia hora na vida, só foi para passear, só para brincar, ela só tá andando. Não, tudo ali tem um fundamento, tudo que os fisioterapeutas, as terapeutas ocupacionais estão fazendo com essa criança tem um direcionamento, elas também têm um planejamento, sabe? Então, as terapias com fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, psicóloga comportamental, geralmente é um atendimento do brincar, né, do vínculo, né, e são atendimentos de meia hora que, para os pais, muitas das vezes, eles criam uma expectativa que a criança vai sair show do primeiro atendimento. E não é isso. Primeiro a criança tem que fazer vínculo com o terapeuta, né? Para depois, vínculo ao ambiente, para depois a gente ofertar demanda para essa criança. Porque se eu oferto demanda para essa criança sem antes mesmo fazer vínculo do ambiente, vínculo pessoal também com essa criança já vai entrar na minha sala com total aceleração, com total quadro de agressão, heteroagressão, autolesivos, né? E não vai se sentir bem, às vezes nem vai se sentir bem em nenhum outro atendimento meu daqui para frente, ok? Então, por isso que é necessário deixar os terapeutas, fisioterapeutas, fazerem um atendimento, fazer o vínculo para depois vocês quererem que a gente oferta demanda para essa criança. Porque se eu oferto demanda sem antes a criança ter feito um vínculo com o ambiente, com o profissional, pessoal, eu vou estar causando um terrível quadro de aceleração para essa criança, ok? Então, por isso que é necessário fazerem adaptações na escola e em casa, se a criança for não verbal, utilizar o meio de comunicação alternativa aumentativa com essa criança, na questão de olhar, ir no banheiro, sim ou não, trabalhar o sim ou não, acabou, guardar, pegou, guardou, ok? É necessário sempre fazer isso com essa criança. Compreensão e apoio familiar, né? Intervenções precoces e personalizadas. É necessário fazer intervenções quando pequeno, né? Quando começar, assim que descobrir. Às vezes você vê vídeos à toa também, aí é melhor você assistir vídeos úteis na sua vida, porque muitas das vezes a gente fica rodando vídeo, procurando vídeo, nem a gente sabe qual vídeo a gente quer assistir. É necessário você procurar vídeos que ajude o seu filho, o seu aluno, sua criança, ok? Compreensão e apoio familiar, né? Que o apoio familiar é necessário, porque o filho geralmente a carga sobrecarrega para a mãe, né? O filho é mais a mãe que tem que levar à escola, a mãe tem que levar os terapeutas. Então é necessário esse apoio familiar com essa mãe atípica, com essa família atípica, ok? E é necessário a gente ter um olhar, né, diferenciado, um olhar de respeito e inclusão, né? Porque ser autista não é compreendemos e respeitando as diferenças, né? Quando procuramos saber como ajudar essa criança, ou seja, no ambiente social, no ambiente, né, familiar, quando a gente ajuda essa criança a respeitar, ensina ela a respeitar, a se autoajudar, vestir, colocar, tirar, pôr,
né? A gente ajuda a construir um mundo mais inclusivo, empático e humano, né? E o autismo, pessoal, é um espectro cheio de singularidades, né? Se você ter contato com crianças autistas, você vê que elas são carinhosas, elas ensinam a gente a todo momento a ser um ser humano melhor, né? Entender o TEA é o primeiro passo para acolher, respeitar e apoiar, né? A gente precisa saber entender para a gente acolher e respeitar, né? As pessoas, as famílias que têm pessoas com deficiência, né? E respeitar as suas potencialidades, né? Porque cada pessoa autista tem a sua própria maneira de ver, né? De sentir, de se expressar. Não só pessoas com autismo, como ser humano mesmo, né? Todo ser humano é único, tem a sua forma de ver, tem a sua opinião própria, o seu jeito de sentir. Às vezes eu sinto mais frio que o outro sente mais calor do que eu, né? Todo mundo merece ser valorizado por ser quem são. Ok? Então por hoje é isso. Quero agradecer. Qualquer dúvida, comente aí abaixo que eu tô disponível aqui para vocês. Ok? Até breve. Tchau, tchau.